A nossa equipe teve acesso a documentos que revelam que a maior ocupação da cidade de São Paulo é uma bomba relógio. Segundo os laudos dos bombeiros, as condições do prédio, gente, podem levar a uma tragédia semelhante à do Largo Paissandu. Testemunhas falam, tá, que o prédio pode desabar. Acompanhe a reportagem exclusiva que você só vai ver aqui. No coração da cidade, um edifício ofegante em meio a tantos espigões. Uma bomba relógio no centro de São Paulo. O termo foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros em um documento oficial para expressar a situação do edifício Prestes Maia. Construído nos anos 60, ficou abandonado por anos e então foi ocupado por famílias sem teto. Hoje, abriga cerca de 370 famílias, um local sem manutenção, com fiação elétrica à vista em quase todos os andares, rachaduras, umidade nas paredes e muito lixo. O risco é evidente para quem mora nos quartos improvisados com divisórias de madeira nos pavimentos. O pessoal está todo apavorado, né? Depois que aconteceu com esse prédio que caiu, o pessoal tem medo de que caia esse também, né? Esta ex-moradora do edifício não mostra o rosto com medo de represálias dos coordenadores da ocupação. Viveu com o ex-marido e os filhos nos andares mais altos do edifício e via os problemas diariamente em todos os andares. O medo é esse, que é muita família, muito botijão ligado, muita energia ligada uma na outra. A fiação é tudo exposta, eles estão começando a esconder, a arrumar, tudo correndo. Mas o prédio em si, ele tem muito defeito por dentro. Em 2013, uma vistoria foi realizada no edifício pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. A medida, na época, foi tomada para que as equipes de combate a incêndios pudessem conhecer a estrutura interna para o caso de uma ação emergencial no Júlio Prestes. O relatório final, após a vistoria no imóvel, apontou a ausência de todo tipo de equipamento de segurança contra incêndio. Foram relatadas ainda situações de risco, como apenas uma porta de acesso ao edifício, janelas fechadas com tijolos e entulho acumulado no fosso dos elevadores. Na conclusão, os bombeiros afirmaram que é um local com probabilidade iminente de uma tragédia com muitas vítimas e sem garantia de sucesso em caso de eventual emergência. A orientação seria a retirada imediata dos moradores, além de providências por parte da subprefeitura. Quem assina é o tenente-coronel Nilton Miranda, do Comando dos Bombeiros. Esse relatório foi apresentado ao Ministério Público de São Paulo, junto com uma solicitação de providências a serem tomadas por se tratar de um prédio em situação crítica, de acordo com os bombeiros. Os promotores receberam a denúncia e foi instaurada uma ação civil pública. Foram as declarações prestadas pelo Comando dos Bombeiros que embasaram a ação. No relato, afirmaram que pouca coisa poderia ser feita a título de prevenção para minimizar eventual incêndio e suas inevitáveis mortes. Compararam o cenário no Júlio Prestes ao que aconteceu em edifícios como Joelma, Andraus e Grande Avenida, que terminaram com centenas de vítimas que não conseguiram sair desses imóveis em chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, foi estimado até o número de vítimas. Com incêndio em andar baixo, entre 100 e 200 mortos durante o dia e entre 200 e 800 pessoas durante a noite. Com base nesses dados, concluíram as declarações com a seguinte opinião: o prédio Júlio Prestes constitui uma verdadeira bomba relógio. A ex-moradora conta que já ocorreram pequenos incêndios no edifício, o mais recente no início do ano. Aí foi aquele desespero, né? A energia acabou, ficou todo mundo no escuro, um monte de escada para descer com criança, idoso, provavelmente foi um curto. A subprefeitura da Sé foi notificada pelos promotores sobre a situação e se limitou a informar que havia outro processo em andamento desde 2003. Este para cuidar da fiscalização no edifício e sob responsabilidade do Segur, órgão que cuida de reformas, obras e adaptações na área de segurança em edifícios. O Segur foi
foi breve ao esclarecer sobre o monitoramento do prédio. Alega que quando fiscais se dirigiram ao local, encontraram as portas fechadas e nada foi realizado, nenhuma vistoria e nem a eliminação dos riscos detectados. O promotor do caso considerou as ações um jogo de empurra entre secretarias municipais. Em 2015, o edifício foi comprado pela Prefeitura de São Paulo. Após acordo com os antigos proprietários, foram pagos 22 milhões de reais. O prédio se tornou público e foi declarado de interesse social. Seria destinado às famílias que já o ocupavam na época. O imóvel seria entregue à Caixa para que o banco pudesse integrar o Júlio Prestes no programa Minha Casa Minha Vida. O edifício, então, foi repassado à Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab de São Paulo. Para o Ministério Público, é da Coab a responsabilidade pelas obras de segurança. As cobranças para que fosse apresentado o cronograma de trabalho se prolongaram por anos. A última intimação tem data de 27 de abril, 3 dias antes da tragédia no Largo do Paissandu. A Coab, por meio de nota, alega que aguarda a decisão da Justiça sobre a posse do imóvel para dar andamento na desapropriação do edifício. Até que a questão saia do papel, as famílias permanecem à própria sorte e ao lado de coordenadores de um movimento social que lucram com as chamadas contribuições. Aqui, o valor pago mensalmente é de R$ 105 por família. Quem atrasa paga juro diário e se expõe a riscos. Se a pessoa em 7 dias não for fazer acordo, eles põem para fora, pede para desocupar o espaço. Eles humilham você, tratam a gente como animais. Se não pagar, vai pra rua, entendeu? Aí eles acabam mesmo colocando pra rua. A Prefeitura de São Paulo afirmou que deu início a uma força-tarefa para vistoriar e elaborar um relatório sobre os imóveis ocupados e em situação de risco no centro da cidade, para então elaborar um plano de trabalho. Tentamos conversar com os coordenadores do edifício Prestes Maia, mas fomos informados que os responsáveis não estavam disponíveis para receber nossa equipe. A ex-moradora tem uma boa explicação para essa dificuldade em localizar os representantes dos movimentos. Eles têm sua casa própria, eles usam um quarto lá para disfarce. Eles falam que estão ajudando os moradores, que ajudam os moradores, mas na verdade é totalmente ao contrário. Os moradores estão ali por si próprios.